Hoje eu estava em companhia de pessoas que são mais idosas, mais experientes, né? Vamos colocar assim. E algum tempo atrás, aqui no canal, alguns meses, eu tinha feito um vídeo para vocês aqui de, acho que foi 5 aparições de fantasma, né? Coisas sobrenaturais que não tinha explicações. Estava no top 5 ainda, se não me engano, foi aqui no canal. E eu, em companhia, né, dessas pessoas, e vendo aqui, vendo ali, entraram num assunto bem assim, vamos colocar, né, que para muitos é lenda urbana, já para outros, né, para quem tem a sua crença, outras pessoas que acreditam em coisas que são sobrenaturais, levam muito a sério esse tipo de assunto. Aí eu fiquei me matutando, né? Naquela época eu tinha falado para vocês que eu ia gravar um vídeo de algumas situações sobrenaturais que eu já passei, né? Desde ver algo que não está mais entre nós, ou escutar, ou até mesmo outro tipo de situações. Uma dessas situações eu estava até lembrando, eu ia esquecendo, porque eu queria gravar esse vídeo antes da quaresma, né? Já está chegando aí o final da quaresma, e então vou aproveitar, né, já essa semana, que já está quase encerrando, eu vou deixar o meu relato, tá? Esse relato eu não ouvi dizer de ninguém, não é coisa da minha cabeça. Foi uma situação que aconteceu comigo em 1995. Então é um fato real que aconteceu comigo. Se vocês me perguntarem no final do vídeo o que era que aconteceu, né? O que aconteceu naquela situação, eu não sei explicar. Mas eu vou deixar aqui o meu relato. Eu não gosto muito de entrar nesse tipo de assunto porque a gente acaba sendo debochado, acaba virando chacota, né, das pessoas, porque muitos não acreditam, falam, o cara tá ficando louco, é um mentiroso, tá inventando história, né? Mas eu vou deixar aqui um relato, acreditem ou não, né? Aconteceu comigo. Eu era bem moleque, mas eu lembro na época foi em 1995 para 96. Foi em 96, tá? Vou deixar bem aqui certinho. Foi em 1996. Nessa época eu tinha de 10 para 11 anos, acho que eu já tinha 11 anos, né? E eu me lembro bem certinho o fato que aconteceu naquele dia. Eu lembro que era uma sexta-feira, né? Já estava chegando aí bem tardão da noite. Naquela época eu gostava muito de assistir televisão. Eu lembro que na minha casa era uma casa de madeira, uma casa que tinha várias brechas também assim na madeira, né? E era bem pequenininha a casa, tinha um quarto somente, né, para eu, minha mãe, meu irmão, a minha irmã, né, e meu pai. Aí tinha a sala, que era bem pequena também, que também era de madeira, né, a casa inteira. E tinha uma cozinha e um banheiro. A cozinha, na época, eu lembro que não tinha nem piso. Era o chão mesmo, né? O barro ali, aquele piso seco, de chão seco. E eu gostava de ficar até tarde da noite assistindo televisão, né? Porque é sexta-feira e a gente estudava naquela época, então só tinha aquele período ali, né? Pra gente assistir televisão e acordar no dia mais tarde. E eu lembro que tinha um tio meu, que ele morava em São Paulo, e sempre ele vinha para cá, em datas comemorativas, nesse tipo de datas como carnaval, né? Sempre ele vinha para cá. E essa data da quaresma, né, coincidia muito perto ali do carnaval, mas que tem um mês, se eu não me engano. Mas nessa época, eu lembro que ele, quando ele vinha, né, a casa era pequena, a sala era bem pequenininha também, o piso era daqueles tijolinho, que é bem quadradinho assim, não sei se é tijolinho à vista, que eles falam, e o piso era daquilo ali. Aí tinha um sofazinho, né, bem no canto, e tinha 2 sofás, né, um no canto, o outro no outro, a televisão na frente e uma estante, e não tinha como meu tio dormir no quarto, então minha mãe, né, na época, forrava aqueles colchão no chão assim, né? Ficava só um espacinho mesmo para você passar, porque era pequenininho a peça.
mas dava para passar ali, mas ele tomava conta todinho, assim, do espaço, né, que era a sala, e o colchão ficava bem espremidinho ali no sofazinho. Então isso era por volta ali, se eu não me engano, eram as 11, né, quase beirando ali meia-noite, me recordo muito bem disso. Eu estava assistindo televisão, né, minha mãe sempre falava, né, fica até tarde assistindo, fica assistindo bobeira até tarde, eu sempre gostava de assistir. E aí meu tio estava deitado ali, né, no colchão, no chão, todo mundo dormindo, e começou um barulho estranho no fundo da nossa casa. Eu lembro que na época também as casas não tinham muro, né? Todas as casas ali do bairro. Isso aconteceu no interior do Mato Grosso do Sul. Não tinha muro, né? De tijolos. Era cerca de... Eles falam balaústra, uma coisa assim. Era aquelas madeiras, ripinha de madeira, né? E tinha vários pedaços da cerca ali que não tinha as ripas, né? E outros pedaços era arame farpado, cercado, né? Então, já estava liberando 11 horas, né? 11 e pouquinho. Eu me recordo que começou um barulho bem estranho no fundo de casa. E tinha um galinheiro bem no fundo também, né? Tinha outro banheiro no fundo, que era até aqueles que eles falavam banheiro de campanha. Não sei se aí no lugar onde vocês moram existia isso. Mas tinha o galinheiro, né? E começou aquele fuzuê lá no fundo da casa, né? As galinhas começou ali meio que fazer alguns barulhos, né? E parece que estava arrastando alguma coisa. E eu fiquei meio que impressionado com aquilo, né? Meio assustado com aquele barulho todo que estava tendo ali no fundo. Mas o engraçado é que ninguém acordou, nem meu tio que estava deitado, nem minha mãe, né? Meus irmãos que estavam tudo ali. E do nada, né? Ali, depois daqueles barulhos todo ali, eu lembro que minha casa também tinha um salão que era bem grande, né? Acho que tinha quase 30 metros ele de comprimento assim. E a nossa casa era bem encostada com esse salão. Tinha só um espaço ali de 1 metro e pouquinho, que tinha um vão, né? Que passava do lado entre o salão, que tinha um muro muito grande, né? Quase 30 metros de comprimento, junto com o espaço da nossa casa, que era... Esse salão era vizinho. E tinha um corredorzinho, bem no cantinho ali. E eu lembro muito bem, naquela época, que aquele barulho, né, todo, começou a vir de lá para cá. Eu estava sentado num sofazinho que era bem próximo da paredinha de madeira que ficava na divisória entre esse salão e o corredorzinho. Aí eu me recordo muito bem, né, que aquele barulho todo veio de lá para cá. Parece que estava arrastando alguma coisa e fungando muito forte. Fazia umas fungadas meio que, sabe, igual aqueles porcos, fica E aquele negócio veio, passando bem devagarzinho assim, ó. Parece que estava arrastando alguma coisa. Passou bem do lado, ali onde eu estava sentado, né, dentro da casa, mas ficava entre aquele corredorzinho do salão e o vão da casa ali, que era o corredorzinho. E ele passou por ali, aquele negócio, arrastando, parece que estava arrastando alguma coisa. Na frente da nossa casa também era as ripinhas de madeira, né? Tinha alguns pedaços também que não tinha ripinha. E aquele negócio veio passando, né? E na hora eu me assustei, na hora que ele chegou bem próximo onde eu estava assim, passou pro lado de fora. Meu tio estava deitado no chão. Na hora eu assustei, que eu não tinha reação de gritar, de falar, de chamar alguém, né? De acordar alguém. A única reação que eu tive foi um impulso de tentar sair dali. Foi na hora que eu fui levantar de uma vez, meu tio estava deitado no chão, né? Um colchãozinho. Só que a cabeça dele estava bem próxima do meu pé ali, porque o colchãozinho ficou bem espremido, ficava bem espremidinho, onde ficavam os dois sofazinhos. Na hora que eu fui fazer o impulso, né, de ir para frente, para poder sair dali, eu pisei na cabeça dele. E na hora que eu pisei na cabeça dele, né, ele acordou, né, que foi. E ele tomava um extinguar, né, ele já acordou meio que
daquele jeito, perguntou, o que foi, guri? O que foi, guri? Eu não conseguia falar nada, né? Porque eu fiquei muito assustado com aquilo, né? Então, aquilo ali, né, me deixou muito confuso até hoje. Mas só que tem uns detalhes interessantes. Eu lembro que era quaresma, né, numa sexta-feira, e quando aquele negócio passou, eu não sei explicar o que, que era, né? Passou ali no vão de casa, né? E ele seguiu pela frente, né? Que deu para escutar os barulhos dele mais para frente ali, e acho que ele passou entre aqueles vão que não tinha cerca e foi para algum canto. Mas no dia seguinte tem um fato muito curioso e interessante. Isso aqui não é mentira, tá, gente? Não é inventação, é coisa que eu me recordo muito bem da minha infância, né? Isso foi no ano de 1996, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu lembro até hoje que no outro dia, quando eu acordei, né? Eu lembro que a vizinha do lado de casa, ela tem um parente que mora a uma quadra para baixo da nossa casa. E até, né, tinha a rua principal, que passava em frente dessa casa dessa tia da vizinha, e para baixo era só mato, mato mesmo, dava já por divisa algumas chácaras, né, que tinha ali, sítios, chácaras. E ela contou, né, que isso aí é uma pessoa já que já era assim de idade, né, ela, o marido dela contou que naquela noite na casa da tia dela, né? Tava lá os meninos gostavam de ficar até tarde da noite ali na frente, alguns ficavam bebendo, né? Outros escutando música. E tinha um corredorzinho também que dava divisa, uma borracharia que tinha do lado da casa dela, né? E a casa dela assim, e o fundo era só mato. Mato, né? Porque já dava ali a divisa do fundo da casa dela com algumas chácaras. E ela contando, tá? Isso aí no outro dia. Que os guri estavam lá tomando, né? E outros estavam ali sentado ali. E um dos meninos, que até eu conversei com esse menino, tá? Eu conheço ele, é um amigo meu. Uma vez eu perguntei para ele sobre esse caso, depois eu vou falar. E ele ficou até meio assim, com vergonha, né, de falar, porque muitos acham que é mentira, vamos colocar aqui, né? Fica na chacota, né, fazendo chacota. Mas aí, vamos lá. Aquele um dos meninos que estava ali, né, que é esse menino, ele estava ali junto com aqueles meninos ali e resolveu ir lá no fundo, mijar. Aí entrou, né, foi lá quase na beira do mato, parou ali e começou a mijar. E bem no cantinho assim, mais ou menos, acho que uns 10 metros dele, se eu não me engano, tinha uma cerquinha de arame, né. A lua estava bem clara naquela época, dava para enxergar muito bem o que tinha aqui, o que não tinha. Na hora que ele começou a mijar, ele escutou um barulho. E aí ele virou, assim, do lado, né? E olhou. Na hora que ele olhou, ele disse que viu um negócio muito estranho, né? Era muito estranho mesmo. Tava acocado, como que se fosse uma pessoa, né? Mas só que muito grande, aparentava assim ter mais de 1,80 m, muito forte, né? Com o ombro, assim, bem largos, né? Só que assim, e para baixo vinha afinando, bem fininho, né? Chegava bem aqui na parte de trás dele aqui, era bem fininho, como se fosse uma mistura de um homem com um cachorro, né? Só que ele estava sentado, agachado igual uma pessoa, só que com aquele ombro, parecendo de uma pessoa, né? E o resto do corpo como se fosse um cachorro, um bicho assim. Uma cara bem grande, né? Olho vermelho, vermelho. E alguns pelos no meio das costas. E ele assustou na hora que ele viu aquilo. Na hora que ele viu, a lua estava bem clara, né? Ele viu que aquele negócio veio pro lado dele, levantou assim, né? Deu uns passos, ele congelou, na hora ele não tinha muita reação também. E aquele negócio deu alguns passos pro lado dele, ele conseguiu enxergar bem aquele bicho, né? Que vamos colocar aí que depois desse dia aí, né?
muitos falaram que era o lobisomem, até eles mesmos falam, né, que viram um lobisomem. E na hora que aquela criatura levantou, algo chamou a atenção dele, porque aquilo ali, né, o ombro era muito largo, né, com a cabeça bem como se fosse a cabeça de um cachorro, né, mas só com o corpo de um homem, andava igual um homem. E o que chamou a atenção dele é que o joelho, na hora ele até achou que era um bicho, né, um porco, alguma coisa assim, ou até mesmo um javali, sei lá, tamanduá, né, mas o que chamou muita atenção dele é que o joelho daquele bicho que levantou era dobrado para trás, porque teve uma hora, né, que ele estava meio que agachado assim, com as mãos, né, no chão, e ele deu uns passos para frente, e depois ele levantou. E o joelho era dobrado para trás. Então não era um ser normal, né, uma criatura normal, uma pessoa fantasiada, ou vamos colocar aqui, né, um javali, ou até mesmo um tamanduá, algo do tipo, né? E ele se assustou na hora que ele viu aquilo, ele correu. Na hora que ele correu, ele já saiu gritando, né? O lobisomem, tem um bicho aqui, tem um bicho aqui. Foi correndo, gritando. E o pessoal que estava na porta ali, viu aquele fuzuê no fundo, né? Deu para todo mundo conseguiu enxergar bem, porque a lua estava bem clara, né? Naquele dia. Eles viram aquele bicho correndo atrás dele, todo mundo entrou para dentro. E ele também entrou. Fecharam a porta, né? E aquele bicho começou a bater na porta. Batia na porta e querendo abrir a porta, né? Não conseguia. Aí ele odiou, foi na porta do fundo, começou a bater também. Aí quebrou os vidros, né, da porta do fundo e todo mundo ali dentro ficou quieto, porque se assustaram, né? Nunca tinha visto aquilo. E até que teve um momento que aquele barulho parou. E eles ficaram lá até amanhecer o dia. Depois que amanheceu o dia, né, que eles saíram para fora, porque ficaram com medo, né, não sabiam o que era. Então amanheceu o dia, aí eles saíram para fora, né? E isso quem contou foi essa tia, né, dessa vizinha nossa, que contou para essa vizinha nossa na época começou a contar aqui no bairro, né, espalhou para todo mundo. E foi real mesmo isso aí, tá, gente? Aconteceu, eu conheço a pessoa também, a senhorinha que é dona da casa lá, ela também viu o bicho, né? E dizem que não é coisa desse mundo, né? Pelo jeito que era a criatura. E é uma pessoa também que não é de mentir, né? A gente conhece, sabe como é que é as pessoas ali, já de idade. E esse rapaz que avistou lá no fundo, que eu estava falando para vocês, né? Que ele foi mijar lá e viu a criatura acocada no cantinho, que ele se assustou. Ele, uma vez, né? Depois passou muito tempo isso aí. Aí eu tava na roda de uns colegas meus e ele tava lá. Aí eu tava perto dele, né? E fomos entrando em alguns assuntos, né? Aí eu perguntei pra ele, assim, fiquei até meio assim, né, de perguntar. Falei, o cara vai me xingar aqui, né? Achar que eu vou querer zoar alguma coisa. Mas não, né? Perguntei, ele ficou até meio assim de falar. Depois ele começou a soltar. Ele contou tudo, né? Tudo que eu contei aqui, ele também contou. Já era a mesma coisa que a dona da casa lá contou, né? A mesma história que foi contada também. E eu perguntei para ele, né? Como é que era o bicho, né? Aí ele foi falando que era um bicho assim, né? Que eu falei para vocês, tronco bem grande aqui dos ombros, né? Que ia afunilando. E o que chamou a atenção dele, muito mesmo assim, era que o joelho era dobrado para trás. Não era uma perna normal, né? Que tem o joelho normal. Era um joelho que o pé fazia uma curva assim para trás, ó. Negócio muito esquisito mesmo. E eu lembro que, como eu era moleque na época, isso aí foi em 96, tinha acho que 11 anos, 10 para 11 anos, e assim,
quando eu escutei isso na época, né, já veio na minha cabeça aquela situação, aquela imagem daquele dia, né, daquela noite que aquele negócio passou no vão ali da minha casa ali, né, começou a fazer o barulho lá no fundo, com os galinheiros, né, as galinhas começou a fazer barulho. Então uma coisa ligou com a outra, porque foi no mesmo dia, porque aquele negócio que passou ali, ele desceu lá para baixo, e foi aonde, né, que aconteceu essa situação aí. Sim, né, é um fato que às vezes a gente contando aqui, muitos acham que é mentira, né, o cara tá mentindo, inventando história, né, mas isso não foi história não, tá, gente, da minha parte mesmo, ainda mais ligando uma coisa com a outra. Aí na mesma data, né, aconteceu também com a vizinha. E um fato muito interessante também que chamou a atenção, que eu me lembro na época, como o fundo da minha casa ali, ele tinha um pedaço que era cerca de madeira, como eu falei para vocês, mas tinha um pedaço também que era de arame farpado. E naquela época tinha aquelas camas de campanha, né? Não sei se vocês lembram, aquela que dobrava no meio, era um peso, moço. Um peso, eu lembro que eu era criança, moleque, né? A gente pegava aquelas camas lá, era muito pesada. E essa cama, no mesmo dia, na parte da tarde, sempre ela ficou ali, né? Do lado de cá, da nossa casa. E no outro dia, né, do ocorrido, a gente foi encontrar essa cama do outro lado do arame farpado ali, né? Lá no meio da quiçaça, mesmo, do colonhão, porque tinha a divisão ali com o arame farpado e o outro lado o colonhão, né? E a gente foi achar ela uns 10 metros lá para frente, porque o que pegou aquilo ali, né, deveria ter muita força, porque do jeito que ele pegou aqui, ele jogou aquilo lá em cima do colonhão. Então, assim, são coisas intrigantes, né, que a gente não conhece, coisas vou colocar aqui, né, sobrenaturais, coisas que a gente até mesmo duvida, né, muitas das vezes duvida, achando que não existe. Minha mãe mesmo cansou de contar pra gente sobre história de lobisomem, fantasma, né? E minha mãe não era de mentir. E teve uma situação também que ela presenciou, algo muito estranho. Outra hora eu vou contar para vocês, tá? Eu também conheci um senhorzinho aqui, que morava perto de casa. Ele morou aqui por muitos anos. Ele e a mulher dele viram, né? Na época, quando eles moravam no sítio também. Eles viram. E assim, né? São duas pessoas que não mente, né? Não é de mentir. Pessoas que afirmam. E toda vez que conta a história, ela conta a mesma história. Então é isso, gente. Para quem não me conhece, sou o Ralph67 TV. E como eu tinha feito um vídeo lá atrás, né, sobre o top 5, se eu não me engano, de fantasmas reais, né, em aparições de vídeos. E naquele vídeo lá, eu até mencionei que ia contar alguns relatos que aconteceu comigo, sobrenaturais, porque por algum tempo, né, eu já tive um grau de mediunidade, né, que eles falam, só que o meu é bem baixo, mas eu já presenciei muitas coisas, tá? Coisas assim, sobrenaturais, coisas que outras pessoas não vê, você vê, né? Aí você fica intrigado, o que eu vi? Será que eu vi? Outra pessoa também viu? E também escutar outras coisas que outras pessoas não escutam, hein? Eu vou fazer uma série aqui para vocês, qualquer dia desse, só contando essas histórias aí, eu tenho bastante, tá? Que eu mesmo presenciei, de estar viajando, indo para outra cidade, outro estado, e na beira da estrada, na BR, 3 horas da manhã, uma curva que você não via ninguém. Eu vei contar essa história aí qualquer hora para vocês, tá? A gente encontrar uma mulher no meio da estrada, no canto da BR, onde você não via uma luz de casa de nada, só via mato, uma curva, assim, tinha uma baixada, né, e depois ela subia, assim, e a gente viu um negócio ali que qualquer hora eu vou contar para vocês, tá? Então é isso, gente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like de vocês, deixe também os comentários se vocês aí já presenciaram algo sobrenatural,
ou até mesmo algo, né, que deixou vocês aí encucado, que vocês não sabem o que é, ou se vocês presenciaram, ou alguma pessoa, né, muito próxima de vocês aí já presenciaram, já contaram para vocês, né, ou se vocês acreditam ou não, deixe aí nos comentários. Até um próximo vídeo, valeu, fui!